Bom dia, sejam todos bem-vindos à segunda aula do terceiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre a questão da juventude. Semana passada nós falamos disso e nós vimos que ser jovem, ou ser idoso, ou ser criança, depende de uma época e de como se vê isso. Porém, nós temos algumas características biológicas que podem nos tornar, podem fazer com que a gente seja criança, adolescente, adulto, né? E depende de idade também, né? Então, nós vimos isso na aula passada e hoje a gente vai ampliar isso. E também no final da aula, nós teremos um exercício que já é o roteiro da semana. Então, prestem bastante atenção em todo o caminho que a Pro vai fazer, tá? Porque no final vocês vão ter que fazer um texto, né? Respondendo a uma pergunta da qual eu vou direcionar vocês. Então, hoje nós vamos aprender sobre como você analisar a questão da juventude, né, pensando na questão da territorialidade, né, onde vocês estão, a questão social também, que é o mesmo autor que foi usado no CMSP, mas trazendo também a possibilidade de vocês já irem aprendendo como fazer aí uma boa dissertação, um bom artigo de opinião, né? Então, vocês já vão aprendendo essas coisas aí, aprendendo a estudar, né, gente? Porque se você, toda aula, você conseguir fazer um texto sobre a aula, com certeza vai ser muito mais fácil a memorização, tá bom? Então, eu vou aí, né, todo mundo escrevendo no chat. Tem algumas pessoas que ainda não escreveram, gente, no chat aí. Quem escreveu foi o Arthur Hugo, o Arthur e o Hugo só, por favor, escrevam novamente lá no chat, bom dia, para mim saber quem está aqui. Isso, vai escrevendo aí, gente. Ainda está faltando. Isso, agora sim, agora acho que todos escreveram. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai conversando aí sobre o assunto. Bom dia, meus queridos. Estou muito feliz porque vocês estão aqui comigo, né? Então vamos lá. Compartilhando a tela. Vamos lá. Bom, como sempre aí, né, esse bimestre, a Pro decidiu adotar a coruja, né, que é o símbolo da filosofia, como vocês estão vendo aí, né? A coruja é o símbolo da filosofia, por quê? Porque ela é um estereótipo. O estereótipo, ele foi aí estudado por Jung, que é da área da psicologia e da psicanálise, né? O pai da psicanálise é Freud, mas o Jung é seguidor de Freud. Só que ele deu um passo a mais, o Jung, né? O Freud, ele diz que nós temos mente consciente e inconsciente, né? Então, dá para você fazer uma terapia e descobrir o que o paciente tem no inconsciente e assim melhorar através da terapia esses sintomas, né? Foi o que Freud descobriu. Agora, em Jung, ele deu um passo a mais, né? Ele disse que nós temos ainda o inconsciente coletivo, que é aquilo que nós recebemos do mundo, das coisas, daquilo que o homem criou, né? E aí, nesse sentido, existem alguns estereótipos, existe a mandala também, que é construída aí, segundo o Jung, né? E no inconsciente coletivo, nós temos algumas características que nos são dadas da realidade, da natureza, né? E um deles, por exemplo, é a coruja, né? A coruja não é um estereótipo, né? Ela é um arquétipo, desculpe, eu usei estereótipo, mas não é estereótipo, desculpe, é arquétipo. Arquétipo é algo que existe na realidade e nós tomamos aquelas características para nós, né? Deixa eu permitir aqui. Bom dia, Bernardo. Escreve aí no chat para mim o nome, tá bom? Nós já estamos começando. Bom, então, voltando aqui. Então, não estereótipo, mas arquétipo, né? Então, existem animais, existem plantas, que são como se fossem imagens que nós tomamos e o nosso inconsciente, ele percebe isso, né? Então, quando a gente olha para a coruja, por exemplo, na natureza, nós percebemos algumas características que nós não temos, mas nós podemos ter
conscientemente essas características. Por exemplo, por que que a filosofia é o símbolo da... por que que a coruja é o símbolo da filosofia? Porque a coruja, gente, ela primeiro, é um animal noturno. Nesse sentido, ele tem uma visão privilegiada, então ela consegue ver no escuro, né? Coisa que o filósofo faz, né? O filósofo vai além do senso comum, então ele tem uma visão maior sobre o assunto. A coruja é o único animal que ela tem o pescoço que gira 360 graus. Então, isso quer dizer que ela vê muito mais longe do que os outros animais ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o filósofo é esse que tenta fazer esse giro de 360 graus, fazendo o quê? Usando métodos. E usando as perguntas essenciais, como a gente já está vendo lá desde o começo do ano. Como, por quê, e o que, como e por quê. Né? O que, a gente pergunta o que é aquilo que nós estamos estudando, o como é como ele existe, todas as circunstâncias que a gente pode dizer, a condição daquilo que você está estudando, né? Como, por exemplo, a condição humana. Se eu vou estudar o ser humano, eu tenho que estudar o ser humano, por exemplo, no tempo, né? Ele está presente no presente, mas ele tem o passado e o futuro que ele pode acessar através da sua questão, da sua função racional, né? Então, quer dizer, quando eu faço esse como, eu vejo como existe aquilo que eu estou estudando e o porquê que eu tento buscar causa do porquê aquilo existe. Então, usando o arquétipo da coruja na filosofia, eu tenho essa característica, né? Como você pensar no tigre, por exemplo, é um arquétipo também que pode pensar a questão da velocidade. Então, por aí vai, né, gente? Aí nós temos todo um estudo de existem muitos arquétipos, né? E a habilidade, como vocês estão no novo ensino médio, lembrando, gente, lembrando que vocês têm os itinerários formativos, vocês estão sendo premiados aí com a primeira turma que vai sair aí desse novo ensino médio, né? A estrutura, por exemplo, em humanas você tem uma só habilidade que é trabalhada de modo diferente em cada uma das disciplinas de humanas. Por isso que quando você fala nessa habilidade, você fala de territorialidade, você fala das dimensões, você fala da cultura, você fala da economia, porque nós estamos pensando aqui em todas as disciplinas de humanas, né? Filosofia, história, sociologia e geografia. Então, a gente está pensando nessa habilidade e hoje nós vamos pensar a questão da juventude, mas o que nós vamos estudar hoje não precisa somente ser sobre a juventude. Eu posso usar esse método que nós vamos usar hoje, por exemplo, para estudar sobre o idoso, para estudar sobre a criança, para estudar sobre as culturas regionais, para estudar sobre, sei lá, fake news. Então, eu posso usar esse método através dessa habilidade, por exemplo. Então, eu ter essa habilidade significa eu destacar algo usando todas essas características ou essas intenções. Todo ser humano, ao estudar, ao conhecer, ao pesquisar, ele tem que ter uma intencionalidade, né? Você tem que passar pelo filtro da sua intencionalidade. Qual é a minha intenção quando eu estou fazendo isso, né? Hoje, nós vamos, juventude é só uma palavra, né? Que Bourdieu, então eu estou seguindo aí as habilidades essenciais e, de certo modo, usei também um sociólogo que foi usado no CMSP. Por quê? Porque quanto mais vocês veem uma coisa repetidamente, mais vocês vão aprender. Nós somos seres aprendentes, mas que ao repetir algo, a gente aprende melhor. Eu chamo isso de catequese, né? Bom, e os objetos do conhecimento, né? Nós estamos aí na cultura, na ética, né? E é na tradição filosófica, tá bom? E a corujinha aí novamente, vamos lá. Lembrando da dica da professora, descubram se vocês são auditivos, sinestésicos ou visuais e aproveitem disso para poder aprender cada vez mais. Se eu aprendo ouvindo melhor, grave a aula e ouça novamente. Se eu sou sinestésico, escreva resumos da aula. Se eu sou visual, veja imagens sobre aquilo que a professora falou, né? E aproveitem disso. Bom, isso aqui é uma parte, quer dizer, é um print da aula do CMSP. Por que eu estou usando esse print?
porque eu achei importante que vocês pensem sobre isso para fazer, por exemplo, o texto que nós vamos fazer no final. Então, nós vimos na aula passada o histórico do que é ser jovem, que é ser criança durante várias épocas. Então, nós vimos, por exemplo, na Idade Média, né, que a idade de que vocês têm hoje, os jovens já se casavam e já tinham responsabilidades do que a gente chama hoje de adulto. Então, por exemplo, na Organização Mundial da Saúde, nós vemos que jovem ele está entre 15 e 24 anos, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Segundo a Política Nacional da Juventude Brasileira, nós compreendemos jovem de 15 a 29 anos. Sendo que dentro dessa porcentagem aí, nós temos 3 grupos. Nós temos de 15 a 17, que é o grupo de vocês, então vocês são chamados de jovens adolescentes. Isso significa que vocês não são totalmente jovens, porque vocês ainda têm características adolescentes, né? Um adolescente significa que ele está entre criança e jovem, ele ainda não se formou totalmente como jovem, né? Isso falando biologicamente, falando também na questão da idade, mas a gente vai ver isso direitinho, né? E aí nós temos de 18 a 24 que são jovens, quer dizer, o jovem mesmo considerado jovem, né? Tá saindo da escola básica, tá escolhendo fazer uma escola técnica, tá escolhendo fazer uma faculdade, tá escolhendo não estudar mais, tá escolhendo só trabalhar. Então, esse é o momento que você se torna jovem, né? E aí bate muito com a escolha que vocês fazem da profissão. E do 25 a 29 anos, que é um jovem que já escolheu, já está estudando, já está no caminho, mas que nem sempre segue essa regra, né, gente? Nós somos seres que nós aprendemos, nós temos a nossa relação com o nosso exterior, com o outro, com a sociedade, então nós mudamos o tempo todo. Isso não é uma regra, e nem porque você não está dentro dessa regra, como, por exemplo, quando eu estava fazendo a aula passada, um dos alunos me colocaram aí a questão, né, de que muitas vezes, nem sempre, eu sou jovem do jeito que se espera, porque às vezes eu tenho muito mais responsabilidade do que um adulto, né? Então, existe essa possibilidade. Então, se existe, existem exceções também. Mas isso, para tudo, deve ter uma regra, porque nós somos assim, né? A gente precisa regrar para, pelo menos, decidir se eu vou assumir ou não, né? Para a gente ter uma organização, mesmo que mínima, né? E por isso que a gente fala de igualdade, por exemplo, perante as leis. Mas, mesmo assim, existe o advogado, aquele que vai lá e vê, dentro dessa lei, as possibilidades que hão de adaptação e de mudança, né? Por isso que as leis estão sempre mudando, né? Bom, momento de interação. Bom, lá no CMSP também falaram de vantagens e desvantagens, e nós vamos falar aqui também, né? Então, vocês viram lá que vocês são considerados jovens adolescentes, e dentro dessa característica, né, de 15 a 17 anos, como eu posso viver esse momento que eu vivo, biologicamente, em todos os sentidos, né? Existem vantagens e desvantagens? Quais são elas, né? Então, eu vou, né, nós já fizemos aqui do primeiro, nós já fizemos do primeiro A, e agora eu quero ver com vocês o primeiro B, né? Como que vocês vão aí pensar as vantagens e desvantagens com relação ao ser jovem, né? Então, vou preparar uma tabelinha aqui, vantagens e desvantagens, certo? Esse é de quem? Do segundo, do primeiro B, tá? Então, vamos lá. E aí, eu vou pedir para vocês, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma, como é interação, nós temos a nossa mãozinha aí do Meet. Então, eu quero que vocês abram o microfone. Quem não quiser abrir, vai escrevendo no chat que eu estou conseguindo ver aqui, tá? Então, vocês vão falar assim, primeiro, nós vamos pensar as vantagens, depois as desvantagens. E eu vou escrevendo lá no nosso slide para a gente ter gravado isso.
Então, eu vou perguntar para vocês, ó, vocês são jovens de 15 a 17 anos, considerados pela Organização Brasileira da Questão da Juventude, aí, na Política Nacional para a Juventude, que vocês são jovens adolescentes. Agora, nesse sentido aí, sem nem pensar né, se é verdade ou é mentira, mas já pensando apenas nas vantagens e desvantagens, eu quero perguntar para vocês. Quais são as vantagens de estar nessa faixa etária? E aí eu quero que vocês vão falando para mim. Aprendizado, muito bem. Olha, eu vou colocando lá, então vocês vão falar, abrindo o microfone e vão falando para mim, tá bom? Para mim poder escrever. Então vamos lá. Aprendizado. Aprendizado. O que mais? Deixa eu ver aqui se alguém mais escreveu. Tô olhando. Curiosidade para tentar coisas novas. Ah, tá. Então, curiosidade. Vocês são mais curiosos, você acha, Arthur? Às vezes sim. Curiosidade, né? Curiosidade, certo. O que mais? Vamos lá, gente, pensando. Por que é bom ser jovem? Né? Depois a gente. Vamos pensar só as vantagens, depois a gente vai para as desvantagens, né? Porque vocês podem pensar, ai, professora, eu nem sei se eu gosto muito de ser jovem. Você pode falar assim, ué. E aí a gente coloca nas desvantagens, mas agora vamos pensar nas vantagens. Vocês podem comparar vocês com uma criança ou comparar vocês com um adulto, né? O que vocês têm hoje que um adulto não tem? Ó, aqui, vamos lá. Amadurecimento, tá? Deixa eu colocar aqui, vou colocar lá, amadurecimento. Então, você vai amadurecendo, né? É isso, né? Então, você é como se tivesse tempo para o amadurecimento, é isso? Aqui, nós começamos a amadurecer, ótimo. Copiar, vamos lá. Vamos falando aí, gente. Vamos falando, depois vocês vão entender direitinho o que a gente vai fazer e vocês vão gostar. Vocês vão aprender aí como vocês vão usar isso, tá? O que mais, gente? Só isso? É só por isso que é bom ser jovem? Eu vou ler, tá? É bom ser jovem porque você tem o aprendizado, né? Que você tem o aprendizado dessa faixa etária, você é curioso, então você se permite, né? Ser curioso, você tem um amadurecimento, então nós começamos a amadurecer, né? Para os desafios, né? Para os desafios da vida e oportunidades novas, e novas oportunidades. Vamos lá. E novas oportunidades. E aí, o que mais, gente? Só isso? Só por isso que é bom ser jovem? Ah, ter chances para ser positivo. Muito bem, ter chances para ser positivo. Vamos lá. Tem mais? Vamos lá, gente. Temos mais. Olha, isso mesmo, Bernardo. Tem mais tempo livre, né? E aí a gente pode pensar, né, no papai e na mamãe. Será que eles têm tempo livre? Ótimo, né? Que foi aí, né? A nossa questão. É ter mais tempo livre. O que mais? Só isso? Mais alguma coisa? Experiências, muito bem. Você tem as experiências de ser jovem, tá? Tá bom? Bom, vamos lá então. Para as desvantagens, é ter menos. Oh, adorei, muito bem, Bernardo. Ter menos responsabilidades, verdade, ótima, ótima pegada aí. Ter menos responsabilidades, muito bem. Salvar aqui. Vou só colocar aqui que vocês são do primeiro B. Né? Porque do primeiro A a gente já fez. E é engraçado porque de turma para turma as coisas mudam bastante. Somos muitos,
Muitas opiniões diferentes. Vamos lá, ter menos responsabilidade. Podemos fechar aí? Alguém quer colocar mais alguma vantagem? Então, vamos para as desvantagens? Então, vamos lá. Vamos construir as nossas desvantagens. E aí, gente, por que é ruim ser jovem? Existe algum motivo para ser ruim? Ser jovem? Quais são as desvantagens? Aqui são alguns resultados de uma pesquisa. Gente, meu celular falou comigo agora, sozinho. Independência, não ter, né, Hugo, então? Não ter independência, não é isso? Então, às vezes, não ser independente. Vou colocar assim, tá? Não ser independente. Certo. O que mais? Vou ver o que tem aqui. Isso. O que mais, gente? O que mais que a gente pode colocar de ser uma coisa ruim, de ser jovem? O que mais? Eu não quero ficar dando opinião aqui, senão vocês vão por mim. Eu quero que vocês pensem em vocês aí. O que mais? Por que é ruim ser jovem? Se é ruim, né? Ser impaciente. Adorei, Bernardo, muito bem, ser impaciente. É ótimo. Realmente, gente, eu percebo mesmo isso no meu filho. Meu filho tem 17 anos, tem a idade de vocês, eu percebo que ele é muito impaciente mesmo. Ele não tem paciência, por exemplo, para as aulas, né? Eu percebo isso muito mesmo, né? Por sermos jovens, às vezes, ai, muito bem. Isso saiu na outra aula, na outra sala também, gente. Por sermos jovens, às vezes, os mais velhos não nos escutam por achar que somos imaturos. Adorei isso mesmo. Tem bem isso mesmo. Inexperiência, muito bem, inexperiência. Professora, Fala, querido. muitas vezes esperam coisa da gente que, por exemplo, a gente não quer pra gente. Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui. Muita expectativa, né? Esperam muito. Eu vou colocar, tem os mais velhos, vou colocar assim, tá? Você vê se é isso mesmo. Os mais velhos têm muita expectativa com relação a nós. É isso? Isso, eu só não sabia explicar direito, mas é isso. Isso, tá? Então é isso mesmo, gente. A gente, vocês são jovens, porque vocês têm muita vitalidade, porque vocês têm tempo, porque dá para vocês escolherem melhor, não é? É sempre assim, né? Porque você pode escolher, porque você pode ser mais do que você é. Então, as expectativas, né, que a gente coloca nos jovens, às vezes, também pode deixar vocês de que jeito, gente? Às vezes tem muita gente que trata como se a gente não tivesse nenhum problema. Isso. Então, parece, as pessoas acham, os mais velhos, vou colocar sempre os mais velhos, tá? Os mais velhos acham que vocês não têm problemas. Muito bem, gostei dessa também, adorei, tô adorando, gente. O que mais? O que mais que é ruim, assim? Né? Não vou ficar dando opinião, não, quero vocês. O que mais? Mais alguma coisa ou podemos fechar? Eu só tenho isso de ruim. Só desse jeito. Só porque somos jovens temos que ter muita disposição. E eu vou contar uma coisa para vocês, né? Usando que o Hugo, né? Foi o Hugo que falou? Deixa eu ver. Foi, Hugo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão interessante isso, né? Porque eu sei, porque às vezes eu me pego falando isso com meu filho, né? E vocês, nessa época, nessa idade, a gente esquece, vocês têm muito sono, né? Quem aqui tem sono? Levanta a mãozinha que tem muito sono. É muito engraçado, né? Porque é verdade. É por causa até dos hormônios, né, gente? Vocês estão aí, tem hormônio fervendo aí dentro, né? E vocês têm muito sono. E às vezes nós que somos mais velhos, a gente esquece disso, né? Porque os mais velhos,
Vocês vão ver no segundo ano Kant, por exemplo, o imperativo, nós damos ordens a nós mesmos. Ser racional faz isso o tempo todo, né? Mas o adulto, ele já aprendeu a dar ordem, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar, etc. E vocês ainda não têm isso, né? Porque vocês ainda não têm uma rotina, né? Deveria ter, mas ainda não tem, mas tem muito sono, né? Então, vocês têm muito sono, e nós, adultos, olhando para vocês, falam assim, não, eles não têm responsabilidade nenhuma, que sono que é esse, né, que vem? Mas é por uma questão biológica, né? Então, você vê que o biológico, nós nascemos, crescemos e nos estabilizamos por algum tempo, e depois a gente desce aí a ladeira. Então, quando a gente está subindo, a gente tem toda essa questão que está mudando, né, gente? E assim, o seu corpo precisa de muita energia, né? Então, por mais que vocês tenham energia, vocês gastam muita energia também no crescimento, etc. Então, vocês têm muito sono. E é bem interessante. Às vezes, nós, como adultos, a gente esquece essa questão. Então, deixa eu ver aí como ficou escrito. A gente voltar aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que vocês escreveram. Eu durmo nada. Eu não durmo nada, tá? Em comparação com os outros jovens. Ah, gostei, Rafael, muito bem. Às vezes comparam vocês a outros jovens. E aí nós vamos entrar no filósofo, no sociólogo de hoje, vocês vão entender porque as pessoas fazem isso, né? Então, olha lá, comparar, né? Nos comparam, vou colocar assim, tá? Nos comparam com outros jovens. E aí, gente, é bem interessante isso, né? A gente entra no que a gente vai ver hoje, né? Nessa questão, tá? Então, as vantagens e desvantagens nós tivemos, eu vou ler para vocês, ou melhor, não vou ler agora, eu vou ler no final, porque aí eu vou passar o que a gente vai fazer, tá? Bom, vantagens e desvantagens, né? Do primeiro B. Aí nós vamos para o nosso sociólogo de hoje, tá? Por quê? E eu adorei os comentários de vocês, que dá para a gente pegar o gancho aí, né? Bourdieu, de 1983, ele é um filósofo contemporâneo, filósofo não sociólogo. Claro que eu vou trazer um sociólogo na aula de filosofia, por que não? Porque, afinal de contas, nós falamos aí da Organização Mundial de Saúde, falamos dos projetos aí, né? Entramos aí na questão da sociologia, que antes daquele que idealizou a sociologia, ele virou sociólogo, ele criou a sociologia, primeiro ele foi filósofo, então primeiro ele fez esse giro de 360 graus, usou as perguntinhas essenciais e criou a sociologia. E aí a gente tem esse sociólogo que diz que a juventude é apenas uma palavra e que nós temos vários tipos de juventude. E aqui ele cita duas, né? A juventude da classe média, né, e da classe alta, por exemplo, né? Dois tipos de juventude em que as diferenças são cruciais. E eu vou pegar o gancho aí de uma das desvantagens, que é a comparação com outros jovens. Então, gente, ser jovem é muito bom, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens também. Então, é interessante porque aqui ele diz, não, as possibilidades oferecidas aos jovens são diferentes. Né? Por exemplo, vocês estão numa APEI, vocês conseguem estudar o dia inteiro, vocês têm aí professores que são seus tutores, vocês têm aí o projeto de vida, então vocês têm um jeito melhor de projetar o projeto de vida de vocês. Tem outros jovens que agora, por exemplo, estão trabalhando, né, e precisam trabalhar porque eles precisam ajudar a família, né? Alguns jovens são da geração que a gente chama nem, né? Se vocês colocarem na internet, lá a geração nem trabalha, nem estuda. É aquele que não faz nenhuma das duas coisas, né? Aí nós temos que ver por que existe, mas o fato é que existe. Aí a gente precisa ver por que existe. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Peraí, gente. Peraí que meu celular está conversando comigo de novo. Bom, então, o que acontece, gente? Então, para Bourdieu, nós temos aí, né, não dá para a gente dizer que a juventude é assim ou é assado. Por quê? Porque dependendo daquele entorno que você vive, você vai ter um jeito de ver a juventude. E se fizerem isso, por exemplo, que foi comentado como uma desvantagem, comparar vocês com outros jovens, talvez isso não seja bom para vocês, porque vocês precisam viver o seu entorno, né? A sua visão. Não que se comparar com alguém, por exemplo, que teve sucesso, não seja bom. É bom, claro,
Porque se você se comparar com pessoas que não tiveram sucesso, aí, né, você não sai do lugar. Você tem sempre que ter um projeto, sim, lógico, se comparando com alguém que teve sucesso. Agora, a questão de comparar vocês com outros jovens da mesma idade, e que tem também que escolher profissões, etc., mas tem outro entorno, outro jeito de viver. Talvez não seja justo e talvez faça com que vocês se sintam mal por isso, né? Então, quer dizer, isso também não é bom. Então, para Bourdieu, ser jovem é apenas uma palavra, porque, na verdade, é um jeito de nós nomearmos essa faixa etária, mas que não tem a ver com características primárias, características originárias. Não é porque você é jovem que você tem todas as características de jovem. Que nem eu citei antes, na aula passada, quando a gente começou a falar sobre isso, teve jovem que falou assim, professora, tem jovem que tem muito mais responsabilidade do que um adulto. Então, quer dizer, ela não entraria, então, então ela não é jovem por causa disso? Percebe? Então, a gente tem que pensar a respeito disso. Até que ponto eu posso me considerar jovem, ou simplesmente eu digo jovem, mas nem por isso eu sou igual a todo mundo. E nem precisa ser. Essa que é a questão. Agora, nós vamos começar a nossa atividade de hoje, e eu vou dizer o seguinte para vocês. Essa atividade que vocês vão começar hoje, vai ser já o roteiro da semana, né? Então, é um texto que vocês vão ter que fazer. Então, eu já vou falar direitinho como vai ser. O que vocês vão aprender hoje? Vocês vão aprender a usar essa aula como um método para poder escrever um bom texto, né? Uma boa dissertação. Esse discurso que nós vamos usar hoje, ele é argumentativo. Então, não dá, né, toda a dissertação, né, ou artigo de opinião, você tem que provar aquilo que você está falando. Então, hoje nós vamos aprender a fazer isso de modo argumentativo, né? Então, eu vou explicando aí para vocês. Qual é a pergunta? Printem essa tela ou escrevam aí. O que vocês vão responder no caderno para depois mandar para mim? Depois do roteiro, semana que vem, que é o primeiro roteiro do terceiro bimestre. Está lá assim, ó. Podemos concluir que... Aí pode começar com essa frase. Que ser jovem é. E aí vocês podem começar assim, ser jovem é. E aí vocês vão dizer o que é ser jovem. Mas, de qualquer jeito, não. Opinião, somente opinião? Não. Segundo aquilo que nós vimos na aula. E no final, você coloca aí a sua opinião. Tá? Então, vamos lá. Ser jovem é. E aí, olha só que fantástico. Né? Teve alguém que entrou aí? Parece que eu ouvi. Bom, então vamos lá. Usando o slide aqui. Olha só como é fascinante a gente poder pensar sobre isso, né? Ser jovem é participar da realidade, né? Nós temos muitas dimensões, nós participamos da cultura, da economia, nós participamos da questão social do Brasil. Então, ser jovem é estar dentro de uma faixa etária. E aí você usa o que nós vimos sobre a Organização Mundial da Saúde. Aí você pode dizer, ser jovem, segundo a Organização Mundial da Saúde, é ter de 15 a 24 anos. E eu estou dentro dessa faixa etária. E aqui no Brasil, seguindo a Organização Mundial da Saúde, nós temos a Política Nacional de Juventude Brasileira, que diz que ser jovem está entre 15 e 29 anos, mas tem 3 grupos. E eu estou dentro do primeiro grupo, de 15 a 17 anos. Então, eu ainda não sou um jovem completo. Segundo isso, nessa Política Nacional da Juventude Brasileira, eu tenho tantos anos, que está entre 15 e 17 anos, então eu não sou um jovem completo, eu sou um jovem adolescente. Então, eu tenho ainda algumas características adolescentes. O que será que quer dizer isso? E aí, você vem aqui e diz assim... Poxa, então será que é porque eu tenho algumas vantagens e desvantagens? Será que eu sou ainda um adolescente porque ainda eu não consegui decidir tudo sobre a minha vida? E aí vamos pensar então um pouquinho sobre o que é se ser jovem tem a ver com ter vantagens ou não? E aí vocês falam das vantagens e desvantagens, né? Então, quais são as vantagens? Olha, ser jovem é tão bom.
E eu percebo isso na minha vida. Eu percebo que ser jovem, eu estou aprendendo o tempo todo. Inclusive, eu aprendo como o meu corpo funciona, eu aprendo como lidar com o meu sono, eu aprendo que eu tenho que estudar e às vezes eu tenho que dar ordens a mim mesmo para poder levantar e estar nas aulas de manhã. Mas não é fácil, né? Mas essa é uma vantagem, eu posso aprender o tempo todo. E outra vantagem é que eu tenho tanta curiosidade, eu fico olhando na internet o tempo todo os assuntos que me interessam. Então, eu sou muito curiosa e eu acredito que jovens da minha idade também são. Por quê? Porque eu converso com meus amigos e percebo que eles também são muito curiosos. E a gente fica aí na internet conversando sobre alguns assuntos que são do nosso interesse, é claro. Eu não estou totalmente amadurecida, porque eu não tenho tanta experiência quanto meu pai, minha mãe, meus avós, né? Mas eu tenho alguns desafios, né? Também da minha idade. E esses desafios me levam a amadurecer segundo a idade que eu tenho, né? E outra, eu posso, e eu vejo, e eu sinto muitas oportunidades que eu tenho, porque eu tenho tempo. E se eu tenho tempo, eu posso fazer com que haja muitas possibilidades aí de eu amadurecer enquanto eu vou vivendo essas oportunidades. Então, abre um leque de oportunidades para mim. E eu tenho a chance de ser positivo diante dessas possibilidades, né? E aí, por esse tempo que eu tenho mais livre do que meu pai e minha mãe, porque eles trabalham, eles estudam. Meu pai já se formou, mas ele tem muita responsabilidade. Ele fica pensando nas contas o tempo todo. Eu ainda não tenho que pagar contas. E isso é uma maravilha. E eu posso mais ainda, né? Eu posso me planejar melhor, levando em consideração como meu pai faz ou como minha mãe faz. Então, isso é uma chance de eu ser positivo diante dessa situação. E as minhas experiências, nossa, eu tenho muitas experiências do que ser jovem, né? Com relação a meus amigos, com relação nesse tempo agora, então, da pandemia, nossa, eu aprendi muito. Eu joguei, eu conheci pessoas online, né? Então, essas são as minhas experiências. E por eu ter menos responsabilidade, eu posso aproveitar esses momentos maravilhosos. Mas sabe que nada disso são flores, né? Também tem algumas desvantagens em ser um jovem. Quais são as desvantagens? Eu vou falar para você. Não ser independente. Eu não posso decidir tudo o tempo todo. Papai e mamãe, às vezes, têm que decidir por mim. Eu sou muito impaciente, não tenho paciência, às vezes, de assistir às aulas, de ler um livro, de ouvir o que minha mãe está falando para mim. E, às vezes, eu preciso ouvir o que ela está falando para mim, ou o que as pessoas estão falando para mim. Por sermos jovens, às vezes os mais velhos não nos escutam. Eles acham que nós somos imaturos porque nós não temos experiência. Isso é duro de ouvir, viu? Porque eu tenho as minhas opiniões. E eu gosto de ser ouvido. A minha inexperiência, às vezes eu erro porque eu sou inexperiente. Então, às vezes eu preciso admitir que eu não tenho experiência em algumas coisas. Isso é ruim, né? Porque quando a gente admite que a gente não tem experiência, a gente tem que buscar mais experiência. Então, às vezes eu tenho que pensar, poxa, eu ainda tenho 16 anos, eu ainda tenho 15 anos. Então, pera lá, né? Isso a gente adquire com o tempo. E também outra desvantagem é que os mais velhos têm muita expectativa com relação ao meu futuro. Né? Meu pai, por exemplo, ele quer que eu faça faculdade, mas eu não quero fazer universidade, eu quero fazer um ensino técnico, porque eu acho melhor para mim, porque eu quero começar a trabalhar logo, né? Então isso, cria grandes desentendimentos. E os mais velhos, gente, acham que a gente não tem problema, mas nós temos problemas, né? Às vezes eu não me dou bem com alguns dos meus amigos na escola, né? Eu tenho problema e eu sou muito tímido. Eu tenho alguns problemas, né? Só que eles acham que a gente não tem. E isso é ruim. Só porque somos jovens, nós não temos disposição, nós temos que ter disposição. Poxa, já que eu tenho muita energia, eu tenho que ter disposição. E nem sempre é assim, gente. Eu sinto tanto sono. E agora eu sei
que isso é até biológico por causa dos meus hormônios, né? Porque meu corpo ainda está formando aí, né? Está me preparando para a questão do meu desenvolvimento, né? Até os 18, eu ainda estou me desenvolvendo. Então, na minha opinião, ser jovem é. E aí vocês concluem, né? Se é bom ou se é ruim, se vocês acham que é bom ou ruim, aí vocês vão concluir isso. Gente, vocês viram como não é difícil fazer um texto daquilo que você viu na aula? Vocês perceberam que tudo que você viu aí na aula, você pode usar isso como argumento a favor do ser jovem que você é? Olha que lindo, gente. Nós acabamos de fazer aí na nossa aula, nós acabamos de fazer um texto sobre a juventude. E vocês têm argumentos fortes para defender a sua opinião. Perceberam isso? Né? O que vocês acharam? Vocês conseguiram entender como vocês vão fazer esse texto? Né? E aí eu posso usar também o argumento do Bourdieu, dizendo que eu não posso ser comparado com outros jovens que não sejam de outra classe social, porque eu não sou assim, eu sou diferente, né? Quem mais aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo, olha, eu quero que vocês levantem a mão. Isso, meu amor. Érica, o roteiro, no caso, é fazer um texto. Só que não precisa fazer. Hoje vocês vão fazer o rascunho no caderno e não precisa me mostrar. Na segunda-feira vai ser postado todos os roteiros dessa semana. E aí vai estar lá o roteiro de filosofia. O roteiro de filosofia, vocês já sabem o que é, né? É pegar a aula de hoje e transformar isso num texto do jeito que a Pro colocou aqui. Você entendeu? E aí vocês vão mandar para mim, tá? Então vocês já sabem que é esse um texto. Então vocês estão aprendendo hoje, gente, além de aprender a questão da juventude, filosoficamente, usando as perguntinhas essenciais, que a gente viu o que é ser jovem, a gente viu como o jovem está presente na realidade, como ele é visto na realidade, e ainda qual a causa disso, né? Qual a causa disso? A gente viu tudo isso. E a gente transformar, e aí eu ensinei para vocês aí como vocês podem fazer um artigo de opinião ou uma dissertação sobre esse assunto. Então, perfeito. Então, vai ser assim. Agora é só coroar isso com o texto. E lembrando, gente, um texto ele tem que ter no mínimo três, uma dissertação, no mínimo 3 parágrafos grandes aí, né? Você introduz o assunto que foi lá, né? Depois você coloca os argumentos, que é os argumentos que a gente viu na aula, né? Que as vantagens e desvantagens, você conclui, né? E aí, eu vou fechar aqui, eu quero que levante a mãozinha, quem entendeu que após a aula vai fazer um rascunho no caderno, e quando vier o roteiro de filosofia, vocês vão fazer um texto bonitinho para mandar para mim como roteiro. Levanta a mão quem entendeu. Muito bem. Todo mundo entendeu? Igor? Você não levantou a mão, Igor? Bom, eu acho que ele entendeu. Pode abaixar. Agora, outra pergunta. Vocês entenderam toda a passagem que nós fizemos? Vocês entenderam como é para fazer o texto? Levanta a mãozinha. Todo mundo entendeu, que ótimo. Eu tenho certeza que serão textos maravilhosos. Estou louca para ler já. E era isso, gente, que a gente tinha para hoje. Nós já estouramos 1 minuto aí, mas estamos dentro aí, gostei, tá? Essa aula, ela ficou gravada, tá? E, será que eu gravei? Deixa eu ver se eu gravei, gente. Gravei. Até esqueci. Então, vai ter lá, gente, vai ter 2 aulas do primeiro ano a respeito desse assunto, do primeiro A e do primeiro B. Se vocês tiverem curiosidade para ver do primeiro A, vocês vão lá, em vez de assistir a de vocês, que vocês já participaram. Mas eu vou disponibilizar lá no grupo do primeiro B, que é de vocês. Mas lá no meu canal tem do primeiro A. Lembrando que é a filosofia nossa de cada dia. Aproveitem, por favor, se inscrevam no canal da professora, né, que tem mais coisas legais para vocês verem lá. Eu vou parar aqui a apresentação. E aí vocês podem assistir, se precisar, essa aula novamente. E lembrando que isso que nós fizemos, gente, e peguem essa dica para vocês. Se ao terminar a aula, vocês conseguirem fazer um texto da aula,
Gente, vocês nem precisam ficar estudando muito. Vocês já vão gravar isso na mente de vocês. Então, isso é muito importante, tá? Então, é um jeito de você estudar, principalmente para aqueles que são sinestésicos, né? Que precisam escrever, é ótimo também, tá bom? Então, era isso para hoje. Espero que vocês tenham. Escrevam aí no chat para mim se vocês gostaram da aula, o que vocês acharam. Colocam numa palavra como foi a aula de hoje para vocês. Coloquem lá no chat. Muito obrigada. E podem ir saindo, gente, para indo para outra aula. Obrigado, Érica. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Beijos. Até a próxima aula. Tchauzinho. Um bom dia para vocês. Estudem, hein? Tentem vencer o sono. Beijinho, gente. Tchau, queridos. Tchau. Tchau. Vou parar aqui. Interromper a galera.